No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, diz assim nas Sagradas Escrituras: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu saudo com a paz do Senhor Jesus Cristo, que foi morto, mas vive para sempre. Independente da religião de cada um que se expressa, espírita, umbandista, católico, evangélico, todos nós somos criaturas de Deus, que estamos aqui para aprender e a ensinar o caminho da retidão do nosso Senhor Jesus Cristo. Não pense os irmãos que têm religião. Declaro que não. Tem uma única bandeira que eu levanto, e vocês creem no Filho de Deus Jesus Cristo. Creio e sigo somente na revelação das Sagradas Escrituras. Fora disso, só respeito. E como estou aqui para aprender e a retribuir também um pouco que sei, acredito que também seja o sentimento de todos, pois o meu olhar a todos não é o olhar da carne, que vê religião ou cor de pele. Eu olho com o olhar do coração, da alma e do espírito, que todos juntos somos a igreja que o nosso Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, quer. As quatro paredes só é um lugar para o povo de Deus se reunir em comunhão, na oração, na palavra e no louvor. Mas o importante é que cada um seja o templo do Espírito Santo de Deus, aonde estiver. Este lugar não é a religião. Eu falo da sua vida cotidiana, na sua casa, no seu trabalho, no momento do seu lazer, levantando o altar para o Altíssimo, aonde você for, aonde você estiver. Porque a igreja, na sua raiz, não constitui por quatro paredes, mas sim o corpo de Cristo, que somos nós, unidos com o mesmo propósito e concordância. Esse é um ato profético para abrir um portal que nos leva a estar com Cristo nos ares. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, confirma esse portal. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tudo aquilo que vamos aprender a decorrer desta palavra, que o Senhor traz pão da Tua palavra, alimenta o nosso espírito, e tudo aquilo, ó Deus, que seja empecilho, seja repreendido agora na autoridade do Teu santo nome. Que seja cativa a nossa mente, ó Pai, e que o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, venha sobre nós para nos ensinar todas as coisas, porque é o Teu Espírito que ensina todas as coisas, que vem do alto, que vem de Ti. Pai, abençoa, Deus, os meus irmãos e irmãs, que nós venhamos, ó Pai, viver e crescer no conhecimento da verdade, em o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, diz assim nas Sagradas Escrituras: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Esta é a confirmação deste portal de acesso. A palavra não expressa, Ele fez eu assentar, mas sim fala, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este portal precisa do corpo de Cristo, que somos nós, para ser ligado no principal membro, que é a cabeça, e a cabeça é Cristo Jesus. Para dar continuidade neste estudo do livro de Efésios, vamos meditar no capítulo 2, versículo 5 ao versículo 10 de Efésios, que diz assim: Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criaturas de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vamos estar meditando no versículo 5, que diz assim: Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos.
Essa passagem nos revela o culpado da nossa morte, que é a transgressão. Transgressão significa transgredir ou desobedecer uma ordem, que pode ser chamada também de advertência. Por exemplo, não coloque a mão no fogo, porque certamente você irá se queimar. Essa foi uma advertência, mas por que muitas pessoas continuam colocando a mão no fogo e se queimando? Porque muitas pessoas não conseguem se livrar dos vícios. Por exemplo, a imoralidade sexual, a prostituição, o adultério, a mentira, as drogas lícitas ou ilícitas, que são cigarro, álcool, maconha, crack, etc. No livro de Salmos 107, versículo 14, diz assim: Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que o prendiam. Vou enfatizar essa passagem para que seja gravado na nossa mente. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, que quebrou as correntes que os prendiam. Conhecendo essa passagem, nos mostra a lógica porque as pessoas não conseguem se livrar ou se libertar dos vícios. Esta é a resposta porque não é fácil uma pessoa se livrar das correntes do pecado. Quando uma pessoa quer parar de seguir este caminho das trevas, as trevas vão com toda a força tentando animar esta pessoa para não desistir, com convites e ofertas que antes não tinham, para animar o pecador a se manter no pecado. Eu, Enéas, sou um exemplo que tive essas correntes na minha alma e no meu corpo. Passei por muitas coisas como muitos de vocês. Hoje, a pessoa que sou, agradeço as misericórdias de Deus, que não foram poucas, a paciência que Ele teve comigo de insistir quando queria desistir. Toda a honra a Ele, toda a glória ao grande Eu Sou, a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me tirou do lamaçal do pecado, perdoando todas as minhas transgressões, me trazendo libertação dos vícios, do ódio e da depressão, livrando-me de doenças incuráveis e restaurando o meu casamento. Recebi de graça e estou retribuindo tudo o que Deus fez de maravilhoso em minha vida. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta passagem nos mostra o segredo de sermos livres dessas correntes. Quando me achei sem solução, pensando comigo que minha vida acabou, conheci esse versículo e me agarrei a ele, falando constantemente em nome poderoso de Jesus Cristo. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Tudo posso naquele que me fortalece. E eu declarava: tudo posso em nome de Jesus Cristo, que me fortalece. Foi aí que tive uma experiência muito forte quando estava sentada em uma cadeira na sala da minha casa, conhecendo o Salvador pelas Escrituras Sagradas. Fui tomado de uma força espiritual que me prendeu na cadeira. Era um peso tão grande sobre mim que não conseguia me mover. Parecia que estava me esmagando com o corpo acorrentado. Tive calafrios em clima de calor. Minha língua começou a tremer, querendo enrolar. Eu tentando falar o nome de Jesus Cristo, mas não conseguia. Foi aí que pensei, não de mim mesmo, em falar na mente o nome de Jesus Cristo. E dessa forma eu confessei na minha mente: eu rejeito toda opressão em o nome de Jesus Cristo. Imediatamente me senti livre dessas correntes e o peso que estava me esmagando foi embora. Parecia que eu iria voar, de tão leve. As pessoas que estavam ao meu redor, falando de Deus, não tiveram nem noção do que veio sobre mim. Depois dessa experiência, não tive mais dúvida que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Todo ser humano que obedece aos conhecimentos do Pai Celeste não erra, pois só erramos quando estamos fracos do alimento espiritual. Mateus 4, versículo 4. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
E em João 8,32 diz assim: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Meu irmão, minha irmã, eu e você não somos donos da verdade. Quem é o dono da verdade é Jesus Cristo. Ele mesmo falou. Então busquem conhecê-lo através não da religião, mas sim através das Escrituras Sagradas, pela revelação do Espírito Santo de Deus. Se eu e você buscarmos conhecer o nosso Deus pela religião, vamos tropeçar e cair. Te garanto, o tombo é feio e muitas pessoas não conseguem mais se levantar. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Eu te falo com experiência, é fato. Todos que obedecem aos padrões das Escrituras Sagradas é considerado louco aos padrões deste mundo. As religiões chegam a te chamar de herege, dizendo que você está levantando uma nova doutrina. Porque cada religião tem uma visão diferente a respeito de Deus, parecendo que Deus está dividido. A conclusão é essa: conheça Jesus Cristo revelado somente pela Bíblia Sagrada, e o que não está na Bíblia Sagrada, não receba, mesmo que tenha aparência de bondade. Palavras como faça tua parte que eu te ajudarei, a trindade, missionário, retaliação, mediadora, todas as religiões que levam a Deus e etc. Palavras até bonitas, mas não existe nas Escrituras Sagradas, só na mente humana. Meu irmão e minha irmã, a única bússola que aponta o caminho é a Bíblia Sagrada. Medita nem que seja um pouquinho de dia e um pouquinho de noite. Se você não entender, ore a Deus pedindo o Espírito Santo em o nome de Jesus Cristo para que Ele te ensine. E pela manhã você terá a revelação da palavra. Salmo capítulo 30, versículo 5 diz assim: Porque a sua ira dura somente um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus nos abençoe.